Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu, professor Juliano Souza, vamos terminar e finalizar o exemplo 3, que ficou faltando uma coisinha. O que ficou faltando do exemplo 3 foi a gente conseguir determinar qual é o momento máximo existente aqui nesse ponto. Lembrando do exemplo 3, era essa viga submetida a esses carregamentos. Retorne ali no vídeo anterior, que vocês verão como construir esses dois gráficos aqui, diagrama de esforços cortantes e diagrama de momentos fletores. Nesse diagrama de esforços cortantes, ele possui uma fase com variação linear constante, variação linear com 20 kN por metro de variação, e tem uma parte constante quando não há carregamento. O diagrama de momentos fletores é uma parábola, tem um ponto que é uma quina formada por esse carregamento aqui de 30 kN. Bom, e o que nós vimos foi que nesse ponto aqui a gente tem uma linha de fechamento, e esse momento aqui, é formado por um conjunto de 3 diagramas. E esses 3 diagramas são a própria formulação da linha de fechamento, que no meu caso foi menos 20, e aqui no meio do meu vão seria exatamente menos 10. Se aqui é menos 20, no meio vai ser menos 10. A carga de 20 kN produziu um momento de 40 aqui no meio, que é o meu próprio QL² sobre 8. E a carga de 30 kN aplicada produziu um diagrama de momentos fletores de exatamente 22,5 aqui, e no meio foi 15. Quando eu somei as 3 resultantes para determinar o valor do momento no meio do meu vão, achamos 45. Somei os 3, achei um valor de 45 kN vezes metro. Porém, não é esse o momento que vai existir no ponto de máximo. Lembrando que o ponto onde o momento é máximo é exatamente o ponto em que o cortante deve ser nulo. Então, para isso, o que nós vamos fazer é determinar o valor dessa distância aqui. Saber qual é a distância da origem até o ponto onde o cortante é nulo. Fazendo isso, nós podemos calcular essa área, porque nós já sabemos que o momento é a integral dos cortantes, e essa integral nada mais é do que a área divide x. Certo? Então nós vamos calcular essa área que existe aqui para determinar qual é o momento máximo encontrado até esse ponto onde o cortante é igual a zero. Bom, eu já chamei aqui essa minha primeira porção de A e eu vou chamar essa segunda porção de B. Fazendo isso, eu vou construir 2 relações, que são elas. A primeira formada por essa semelhança de triângulo que existe aqui. Esse triângulo maior possui um lado de 42,5, que possui uma base de A. E esse outro triângulo aqui em módulo possui uma altura de 17,5, que possui uma base de B. Essa é a minha primeira equação. E a minha segunda equação, minha segunda fórmula vai ser que A mais B vai ser necessariamente igual ao comprimento total da minha extensão, 3 metros. Bom, para isso o que nós vamos fazer é o seguinte: a gente vai isolar o valor de B nessa equação aqui, jogar aqui dentro, e aqui, sabendo que B, nessa equação aqui, B vai ficar em função de A, vamos jogar aqui dentro, vamos ter as 2 variáveis, vamos ter apenas uma variável, que é a variável A. Bom, então fazendo isso,
que eu vou ter é, vou isolar o valor de B, então B vai ser igual, B vai ser igual a que multiplica 17,5 dividido por 42,5. B vai ser igual a 0,415 de A. Agora eu vou pegar esse valor e jogar aqui dentro, onde nós vamos ter que A mais 0,415 vezes A é igual a 3, logo A vezes 1,415 é igual a 3, e A vai ser igual a 3 sobre 1,415. Isso aqui vai me dar um valor de 2,12 metros. Então, agora eu vou recorrer ao cálculo da área. E eu vou determinar aqui esse momento existente aqui no ponto onde o cortante é igual a zero, nada mais é do que o valor dessa área aqui, tendo em vista que o momento inicial é igual a zero. Então, basta eu calcular essa área. Máximo vai ser igual à área do cortante. Esse momento, a área do triângulo é a base, que é A, vezes a altura sobre 2. Base nós já encontramos, 2,12. A altura é 42,5. Dividido por 2, logo o momento máximo vai ser dado por 45,06 kN vezes metro. Bom, deu muito próximo do que nós já havíamos encontrado com o cálculo aproximado. Deu só um pouquinho a mais, 45,06. Todas as unidades estão em kN vezes metro, tá certo? E aí fechamos o nosso exemplo 3. Bom, espero que tenham gostado. O exemplo também possui uma série de extrapolações que nós adotamos para solucioná-lo. Se quiser trabalhar os conceitos mais a fundo, procurem mais informações nos livros e outros trabalhos, tá certo? Bom, espero que tenham gostado. Grande abraço, forte abraço a todos. Compartilhem, deixem seu like, digam se não gostou e até mais. O que eu vou ter aqui é a aplicação do princípio dos trabalhos virtuais para determinar quais são esses dois deslocamentos aqui. Então o que eu tenho é o seguinte. Primeiramente eu vou calcular esse meu primeiro deslocamento ΔO aqui, ó, tá certo? Para calcular ΔO, pelo princípio dos trabalhos virtuais, eu vou ter a minha estrutura submetido ao meu momento fletor, e a equação que eu vou utilizar vai ser ΔO, pelo princípio dos trabalhos virtuais, nós temos isso aqui, onde basta eu construir esses diagramas de momentos fletores. Essa minha estrutura aqui é uma estrutura real, e o diagrama de momentos fletores dela vai ser exatamente negativo menos 40. Para quem tem dificuldade de calcular esse diagrama de momentos fletores, pode voltar ali nos vídeos de revisão para relembrar como que se calcula. Isso aqui é a minha estrutura real, logo, essa integral aqui vai ser uma integral geométrica de um retângulo com uma estrutura virtual.
E para essa parte virtual, eu vou aplicar a força exatamente no local aonde eu quero determinar os meus deslocamentos. E vou montar o meu diagrama de momento fletor. Certo? Bom, fazendo essa integral, para calcular essa integral, o que eu vou utilizar é uma tabela chamada tabela de Kurt-Bayer, que é uma tabela de figuras geométricas, de integral geométrica. E essa integral geométrica, basta eu achar aqui a minha figura que é um retângulo com a minha figura que é um triângulo e determinar essa equação, essa formulinha para determinar qual é o valor dessa integral geométrica. Bom, pela minha tabela aqui eu tenho que a integral dessas duas figuras é 1/2 de L, M barra sobre EI. Fazendo isso, o meu problema se resume a 1/2 vezes 8, que multiplica menos 40 vezes 8. Isso aqui vai me resultar em ΔZ igual a menos 128 sobre EI. E assim a gente determina o primeiro deslocamento da minha estrutura. Ó. ΔZ igual a menos 128 sobre EI. Estamos perto do final, agora basta determinar o valor de ΔI. Para determinar o valor de ΔI, eu vou pegar a minha estrutura com o x1, com a carga x1, isso aqui é uma estrutura real. E para a parte virtual, eu vou utilizar a mesma estrutura que eu já tenho. Só vou copiar novamente aqui, ó. Com uma carga unitária virtual. Meus diagramas de momentos fletores virtual é a mesma coisa. E nesse caso aqui, o meu real também é igual ao virtual. Então, ΔI, que é a integral do momento real com o momento virtual, dx EI, vai me dar um valor de igual à integral dessas duas figuras que são iguais, sobre EI. Volto para a minha tabela. Integral de triângulo com triângulo, dois triângulos retângulos. Triângulo retângulo com triângulo retângulo, 1/3 de L, M real e M virtual. 1/3 de L, momento real, momento virtual. 1/3 de L, momento real, momento virtual. E se fizer isso aqui, ΔI vai ser igual a 170,67 sobre EI. Voltando aqui, sabemos então que ΔI é igual a 170,67 sobre EI. Bom, agora já estamos perto do fim, utilizando essa minha expressão da compatibilidade dos deslocamentos. Eu tenho que ΔZ mais ΔI vezes x1
tem que ser igual a zero, que é essa expressão aqui, onde x1 é igual a menos ΔZ sobre ΔI. Então, menos ΔZ é menos 1,280 sobre EI sobre 170,67 sobre EI. Cortei os valores de EI. Isso aqui vai se tornar Então, o que a gente vai ter aqui de resultado vai ser exatamente 7,5 kN. Esse 7,5 kN vai ser exatamente o valor da minha força, que é a minha incógnita hiperestática do problema. Aqui eu tinha anteriormente 40 kN vezes metro aplicado, minha reação, meu apoio e a minha reação de apoio, que é a minha incógnita hiperestática, 7,5 kN. Bom, fazendo o equilíbrio dessa seção agora fica mais fácil, mais simples. Aqui a gente vai ter uma força para baixo por somatório de forças em Y, que vai dar 7,5 kN. Aqui nessa extremidade a gente vai ter um momento fletor aplicado, 40 para esse lado, menos 7,5 vezes o braço de alavanca, que vale 8. Vai te dar um momento de 20 kN vezes metro. Logo, basta agora construir os diagramas. Diagrama de esforço cortante. Cortante que nós temos é 7,5 nessa extremidade puxando para baixo. Ao longo da barra não tem nenhum carregamento. E 7,5 indo para cima e chegou em 0. Unidades estão em kN. Bom, diagrama de momento fletor. O que nós temos é, esse momento aqui produz uma flexão tracionando as fibras de baixo, logo 20 positivo, e esse momento de 40 traciona as fibras de cima, logo momento negativo. Esse é um lado positivo e este um lado negativo, certo? E aí acabou o nosso problema. Calcular agora os deslocamentos ficou algo muito mais prático e muito mais fácil. Basta utilizar o princípio dos trabalhos virtuais que nós chegamos ao final do nosso problema. Certo? Bom, espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal. Se gostaram, curtam, compartilhem e até a próxima. Um abraço.